Bom dia, criança linda do Senhor Jesus. Seja bem-vinda à nossa aula, mais uma escola bíblica dominical. Que bom que você está aí assistindo e compartilhando mais aprendizado do nosso Deus. E aí, você tem orado na sua casa? Você tem orado quando você acorda, quando você está brincando? Você tem falado com o nosso Deus, você tem agradecido a Ele pela sua bondade, você tem pedido a proteção dEle para a sua casa, né, para a sua família, para os seus amigos. E aí, tem feito isso? É muito importante. O nosso Deus se agrada quando nós elevamos o nosso pensamento a Ele em oração. Não é verdade? Vamos fazer agora o nosso momento de oração antes de começar o nosso estudo de hoje? Vamos lá? Vamos? Papai do céu, nós estamos aqui para te agradecer, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso e justo. Abençoe cada criança, aquelas que estão participando do nosso estudo, aquelas que estão um pouco tristes e desanimadas. Aquelas que estão passando por alguma dificuldade na sua casa, com os seus entes queridos, que o Senhor possa abençoar e alegrar o coração de todas as crianças. Em nome de Jesus. Amém! Então você orou, agradeceu a Deus e abençoou a vida das crianças. Você sabe que tem crianças que não estão felizes, estão passando por momentos difíceis, não é verdade? Mas o nosso Deus, ele é poderoso para abençoar e alegrar aquelas que estão tristes, para curar aquelas que estão doentes. Né? O nosso Deus é poderoso. Vamos agora fazer a leitura do nosso texto bíblico. Nós estamos estudando esses dias, estas semanas, sobre a ceia do Senhor, né? Então, nós temos aí um texto que fala sobre isso, que diz assim, ó, fazei isto em memória de mim. Lucas, capítulo 22, versículo 19. Vamos falar juntos? Fazei isto em memória de mim. Agora com o nariz tampado. Fazei isto em memória de mim. Agora com as mãos para o alto. Fazei isto em memória de mim. Lucas capítulo 22, versículo 19. Muito bem, o próximo desafio vai ser pulando de um pé só. Vocês dão conta? Então tá, vou guardar para a próxima essa, mas se preparem, já vão aquecendo aí. Olha só, agora nós vamos começar o nosso estudo. Nós estamos falando sobre a ceia do Senhor, né? E o título da nossa lição, nós estamos na lição 8, o título da nossa lição é Quero Participar. Quem aí quer participar da ceia do Senhor? Quem aí fica curioso quando vê aquele vinho e aquele pão lá? Vocês sabem que vocês não podem participar, porque vocês são crianças ainda, mas vai chegar o tempo adequado para vocês participarem e vai ser uma bênção na vida de vocês. Agora eu vou desligar a câmera para poder começar a nossa aula. Crianças, nós estudamos na aula passada que o nosso Jesus, ele tinha um grande desejo antes de morrer. Você se lembra qual era o grande desejo de Jesus antes de partir? Você se lembra? Ele queria o quê? Ele queria ir até Jerusalém. Com quem? Com seus discípulos. E fazer o quê? Eles queriam comemorar juntos o jantar especial da Páscoa. E quem se lembra o significado da Páscoa no tempo de Jesus? É igual o significado da Páscoa que nós temos hoje?
Não, hoje as pessoas lembram da Páscoa de chocolate, lembrando de chocolate, lembrando de coelhinho, mas nós sabemos que não foi o coelhinho, né, que morreu na cruz. O nosso significado da Páscoa é a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus pela humanidade. Só que no tempo de Jesus, as pessoas já comemoravam a Páscoa. E naquele tempo, a Páscoa era para comemorar o quê? Era para lembrar, né, de quando o povo foi liberto da escravidão do Egito, lá no Egito, porque eles sofriam muito como escravos, né? E Deus tirou aquele povo do sofrimento terrível, né? Eles eram escravizados. E aí todos os anos as pessoas se reuniam em Jerusalém para quê? Para comemorar a Páscoa, para comemorar a libertação do povo do Egito. E aí, né, quando eles estavam indo, Jesus mandou que Pedro e João fossem procurar um lugar para comemorar o jantar especial, né? Como Pedro e João descobriram que eles iam ter que procurar esse lugar, e eles ficaram preocupados, né, e tensos. Como que Pedro e João iriam descobrir o lugar certo na cidade? E a cidade estava tão cheia de gente, muitas pessoas iam comemorar essa festa lá em Jerusalém. A cidade estava cheia. O que vocês acham que Pedro e João sentiram ao ouvir a missão deles, que era encontrar um homem na rua carregando um pote de água? Será que eles acharam que seria fácil encontrar esse homem, né? Será que eles acharam que ia ficar difícil, que eles iam passar aperto porque não ia encontrar o homem? Será que eles pensaram? Será que eles ficaram preocupados? Eu acho que eles ficaram muito preocupados, né? Porque apesar de confiar em Jesus, eles eram pessoas humanas como nós, né? Então, o que aconteceu? Os dois, eles sabiam que geralmente quem carregavam eram homens ou mulheres? Eram mulheres. E mesmo assim, sabendo que ia ser difícil encontrar um homem carregando um pote na cabeça, eles não ficaram com medo. Eles obedeceram à ordem de Jesus, mesmo sabendo que não ia ser fácil. Eles poderiam ter dificuldade para encontrar a pessoa, mas eles foram fortes e eles obedeceram à ordem de Jesus. Agora eu pergunto, quem se lembra de uma ordem de Jesus na Bíblia? Qual foi a ordem que nós estudamos recentemente que Jesus deixou para nós sobre o amor, né? Nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Você acha fácil obedecer às ordens de Jesus? Amar todo mundo é fácil, né? Não é fácil não, né? Nem sempre é fácil obedecer. Às vezes é fácil, mas nem sempre é fácil. Mas como Pedro e João, eles queriam agradar a Jesus, né? Eles queriam, né, demonstrar o seu amor a Jesus obedecendo. E aí, mesmo a ordem sendo um pouco estranha, né? Eles não ficaram, eles não foram desobedientes, eles foram obedientes. E aí a Bíblia diz que eles foram, né? Eles foram e procuraram o homem. E aí nós entendemos que nem sempre é fácil amar um coleguinha, né? Quando um coleguinha pega um lápis de cor e não devolve, é fácil amar a esse coleguinha? Quando um coleguinha pega um brinquedo seu e deixa cair ou estraga, é fácil, né? Ou quando você está passando e um coleguinha malvado vai lá e coloca o pé na frente para você cair.
É fácil amar essas pessoas? Não é fácil, não. É difícil amar. Só que nós devemos fazer isso por quê? Porque nós amamos o nosso Deus e nós devemos obedecer aos mandamentos, né, do nosso Deus, aos pedidos que Jesus fez. E o pedido que Jesus deixou para nós, a ordem, na verdade, né, foi uma ordem, é que nós devemos amar todas as pessoas. E aí, lembrando lá de Pedro e João. E Pedro e João, quando eles foram, eles conversaram com o homem, né? Eles encontraram o homem. Foi fácil? Eu acho que não foi fácil, não. Mas eles encontraram o homem e o homem levou eles até o local para eles prepararem o jantar. E o que aconteceu? Eles conseguiram preparar o jantar? Você se lembra? Pensa um pouquinho aí. Todos sentaram para comer o jantar, né? O jantar especial. E enquanto eles comiam, Jesus pegou o pão e agradeceu a Deus. Então, João e Pedro, eles encontraram o local que Jesus tinha falado, e aí eles prepararam o jantar, e aí todos os discípulos se reuniram ao redor daquela mesa. Era uma mesa diferente, não era? Olha como os discípulos estão sentados aí, estão sentados no chão, né? Era uma mesa diferente da que nós temos hoje. E aí Jesus pegou um pedaço de pão e deu cada pedaço de pão, um pedaço de pão para cada um dos seus discípulos. E por que Jesus fez isso? Você se lembra? Jesus fez isso porque ele estava ensinando os discípulos o quê? Que o pão lembra o corpo de Jesus, o quanto ele foi machucado, o quanto ele seria machucado quando ele fosse pregado lá na cruz. E aí, qual foi a ordem de Jesus nessa hora? Ele falou assim, ó: façam isso em memória de mim. Jesus pediu para quê? Para que sempre nós nos lembrássemos dele, né? Nós nos lembrássemos do que iria acontecer. O que iria acontecer? A sua morte por amor do mundo, da humanidade. Ele morreu por amor a você, por amor ao seu papai, à sua titia, ao seu amiguinho, a todo mundo, até por amor àquelas pessoas que nós nem conhecemos. Depois de que todos comeram o pão, o que Jesus fez? Ele pegou o quê? Jesus pegou o cálice de vinho e fez o quê? Ele agradeceu a Deus e deu para todo mundo beber um pouco. Olha aí Jesus agradecendo e deu para todo mundo beber. E por que Jesus fez isso? Jesus fez isso porque ele estava ensinando que o vinho lembra o quê? Lembra o sangue que seria derramado lá na cruz com a sua morte. E por que Jesus precisou morrer na cruz? Ele não podia morrer de outra forma? Jesus, ele morreu lá na cruz porque ele ama todo mundo, ele ama todas as pessoas. E ele morreu para que os nossos pecados sejam perdoados. Mas somente quem pede perdão pelos pecados e que recebe Jesus como seu Salvador pode entrar no céu. Você já pediu perdão a Jesus pelos seus pecados? Né? Você reconhece que Jesus é o único que pode te dar a vida eterna? Pois é muito importante nós reconhecermos isso. Por quê? Porque somente pode entrar no céu, né, aquelas pessoas que reconhecem Jesus como seu Salvador e as pessoas que pedem perdão pelos seus pecados. É por isso que nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados constantemente, porque nós sabemos que nós somos humanos, nós podemos pecar, né? Mas nós temos que nos arrepender de coração. E mais uma vez, Jesus deu uma ordem. Qual foi a ordem que Jesus deu? Quando ele pegou o vinho, ele disse, ó: fazei isto em memória de mim.
né? Então, ele mais uma vez pediu para que as pessoas fizessem esse ato, né, de lembrar do sacrifício dele. Por que Jesus falou isso de novo? Porque Jesus conhece bem as pessoas e sabe que muitas vezes as pessoas se esquecem de coisas importantes. Às vezes você já esqueceu de uma coisa muito importante que a sua mamãe pediu para você fazer? Eu já esqueci. Mas aí Jesus falou isso 2 vezes para que as pessoas não se esquecessem. Esquecessem que o amor, né, de Jesus foi muito grande por nós, né? E por isso ele sofreu. E Jesus, ele queria que as pessoas que o amam também se lembrassem, né, de que ele morreu na cruz para nos salvar de todo pecado. Todas as pessoas que amam de verdade a Jesus vão morar com ele onde? Lá no céu. Por isso, nas igrejas, nós temos o costume de fazer a ceia do Senhor, né? E a ceia é para quê? É para que a gente nunca se esqueça de que Jesus nos amou e que ele morreu e que um dia ele voltará para nos buscar, né? E o que você deve fazer durante o culto? Durante a ceia? E aí, você deve fazer o quê? Vocês devem comportar direitinho ou ficar conversando, fazendo bagunça, né? Você deve obedecer à ordem de Jesus, né? E ficar pensando nele, que é se comportar e ficar pensando em oração, né? No momento da ceia, porque vocês, enquanto crianças, não podem participar ainda. E vocês devem orar baixinho lá no seu lugar, né? Sentadinho e agradecer ao nosso Deus pelo amor de Jesus e pedir perdão pelos nossos pecados. E quando o culto terminar, você não deve mexer no pão. Quem faz isso está errado. Por quê? Porque o pão e o vinho são separados para o Senhor. E nem depois que a ceia acabar na igreja, a gente não pode comer, não, né? Não pode, criança não pode comer a ceia, tá bom? Então, a partir dessa aula de hoje, que nós relembramos a importância da ceia, eu tenho um desafio para vocês. O desafio de hoje é que vocês vão pegar a atividade de vocês, que está aí no grupo da igreja, da igreja não, no grupo da escola bíblica, tá? E aí vocês vão fazer um círculo ao redor das crianças que estão se comportando na hora da ceia. Qual criança que está se comportando? Você vai fazer um círculo e a criança que não está se comportando, você vai marcar um X nessa criança, tá bom? E aí eu vou ver se você entendeu direitinho como nós devemos ficar, né, nos comportar durante a ceia, quando o papai, a mamãe ou seu irmão mais velho está lá participando. Tudo bem? Então façam aí o seu desafio e compartilhe conosco lá no grupo da escola bíblica. Tudo bem? Beijo grande, crianças. Beijo grande para vocês, tá? E fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau!